Olá pessoas, eu sou o professor Keiler e você está no canal H História para mais um quadro do Revisando o Enem. Como é o nosso quinto quadro, nós resolvemos fazer então aqui para você um top 5 com 5 questões dos 5 conteúdos que mais caem na prova do Enem. Não necessariamente de uma ordem decrescente, mas escolhendo aqui aqueles 5 conteúdos mais frequentes nas últimas provas do Enem. Então vamos lá para a nossa primeira questão, ou nosso primeiro item, que é da prova de 2018, e ele fala sobre o Brasil colonial. Vamos para a questão. Tem 2 textos nessa questão. No primeiro texto diz assim mesmo: e pois que em outra coisa nesta parte não me posso vingar do demônio, admoesto da parte da cruz de Cristo Jesus a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. No texto seguinte, que é o texto 2, diz assim: e deste modo se hão os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. E, se as fazendas e bens que possuem souberem falar, também lhes houveram de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. Olha só, está lá na história da vida privada do Brasil. Aqui nós temos 2 textos, gente, que basicamente falam que, por mais que haja outros interesses, inclusive no caso do primeiro, que é uma questão religiosa, a gente percebe então que ambos, em 2 textos, a gente percebe então aquela ganância e ao mesmo tempo o interesse maior pelas riquezas materiais aqui do território. Há todo um olhar, e um olhar muito atento para essas riquezas. Quanto mais explorar a riqueza do território, naturalmente mais interessante e satisfatório seria para a coroa portuguesa. Então os 2 textos, eles falam exatamente disso. Os 2 textos tratam exatamente desse interesse central ali no processo da colonização, que seria extrair a maior quantidade de riquezas para beneficiar a coroa portuguesa. Então vamos então para as alternativas. E diz assim: as críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa na América estavam relacionadas a, letra A, utilização do trabalho escravo. Pelo contrário, a gente verifica que isso nunca foi um problema, pelo menos nesse período colonial. Certo? A gente vai verificar que o trabalho escravo ele não incomoda, ele inclusive é uma válvula de funcionamento da extração e produção de riquezas. Então jamais a gente verificaria aí críticas partindo inclusive de representantes da coroa ou de pessoas beneficiadas pelo projeto colonizador. Segunda alternativa, letra B, diz assim: implantação de polos urbanos. Também está muito anacrônico, está muito fora de contexto, não tem nada a ver com o que a gente está verificando lá nos textos. Os textos, inclusive, facilitam muito a resolução das questões, porque eles já direcionam exatamente para aquilo que deve ser levado em consideração na resposta. Letra C, diz assim: devastação de áreas naturais. Criticar a devastação das áreas naturais quando o processo de exploração do território brasileiro começa com a exploração do pau-brasil é até contraditório demais. Letra D, diz assim: ocupação das terras indígenas. Também eu faria o mesmo comentário, ficar estranho demais criticar a ocupação das terras indígenas quando o interesse é colonizar o território. Eles vão chegar aqui, esses portugueses vão chegar aqui e na condição de colonos eles vão tentar garantir o território como posse para a coroa portuguesa. A partir daquele momento eles não reconhecem o índio como dono da terra, o índio como proprietário, o índio como nativo que tem o direito à posse daquele território. Pelo contrário, na visão do colonizador, aquele território ele passa a ser um elemento de posse da coroa portuguesa. Então, só nos resta a letra E, que possivelmente é a correta. E diz assim: expropriação de riquezas locais.
certo? A gente verifica que, inclusive, há uma preocupação no primeiro texto, onde ele diz que no dia final ou no juízo final, ele fica temeroso de que aquela cruz de madeira seja menos importante do que o pau-brasil, que seria extraído, que seria então um representante maior dos interesses da coroa portuguesa. E ali a gente verifica no segundo texto que, por mais ricos que sejam os colonos, aquelas pessoas que vieram para cá ou que estão ligados a essa exploração, eles sempre querem mais, eles sempre estão querendo uma quantidade maior de riquezas garantidas para a coroa portuguesa. Então, esse aqui é o nosso primeiro item do nosso top 5 do Revisando Enem número 5. Vamos para a próxima questão. A nossa próxima questão, ela é do Enem de 2015 e ela fala da ditadura militar aqui no Brasil. Um outro assunto muito cobrado e que merece também muita atenção na hora de fazer uma revisão para o Enem, na hora então de estudar os conteúdos do Enem. A ditadura militar também merece esta atenção. Vamos para a questão. Na questão você tem então uma charge do Ziraldo, certo? E que ele mostra aqui então um casal à mesa com uma criança, certo? Aonde ela, lendo então o jornal, faz um comentário, bem aqui diz: só este ano já entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. E o pai, então, depois dessa notícia, acalenta o filho e diz: tadinho, certo? Isso é uma charge do Ziraldo, ali da década de 70. Olha que interessante, né, gente? Então, vamos lá para a questão. No período de 1964 a 1985, a estratégia do regime militar abordada na charge foi caracterizada pela... Isso daí fala sobre a política econômica dos militares enquanto eles estiveram no comando do país, durante o regime militar, que começa em 64 e vai até 1985. E a principal estratégia econômica, o principal plano econômico, a política econômica, ela ficou conhecida como milagre econômico. E esse milagre econômico, ele é um conjunto de práticas e ao mesmo tempo possui um conjunto de características. Dentre esses conjuntos de práticas e características, a gente pega uma coisa que é fundamental dentro da política econômica adotada pelos militares, que seria um processo de abertura econômica para o capital externo. Nós vamos perceber então toda uma atenção, todo o interesse e todo um planejamento para o capital externo entrar no país e automaticamente beneficiar aquilo que seriam os interesses dos militares dentro dessa política econômica. E esse capital externo, quando ele entra no país, através de acordos, nós vamos verificar que há um prazo para começar o pagamento. Em geral, a gente verifica que para garantir esse prazo e para que seja exatamente sedutor para quem está investindo, algumas coisas então são colocadas como garantias. E aí a gente percebe então também a entrada de algumas multinacionais que vão então se beneficiar com o território brasileiro em algumas localidades. Nesse momento, inclusive, a Amazônia ela passa a ser palco desses investimentos para garantir então essa entrada, esse investimento. Mas vamos direcionar para a charge dentro das alternativas. Vamos lá. A primeira diz o seguinte: na letra A diz que a priorização da segurança nacional. Não é isso que está sendo abordado na charge, certo? Embora a gente tenha uma política dita de segurança nacional, não é exatamente isso que a gente vai encontrar na charge. Letra B diz assim: captação de financiamentos estrangeiros.
Essa daí é a alternativa correta. Ela está condizente com o que nós acabamos de comentar e ao mesmo tempo ela está bem direcionada com a charge. A charge fala de capital que está entrando no país e um período que vai ser então iniciada o processo de pagamento, ironizado exatamente pelo tadinho da próxima geração. Mas é isso que está relacionado com a imagem. Então essa daí é a questão alternativa correta desta questão. Vamos para a letra C, que é um distrator. Diz assim, execução de cortes nos gastos públicos. Não é isso que está relacionado com a imagem. Eu volto a enfatizar que a imagem ela já dá um direcionamento para a alternativa correta e a gente verifica que, embora tenha havido cortes nos gastos públicos, não é esse tema central da imagem, sempre relacionando com a imagem ou com os textos que aparecem nas questões. A letra D diz assim, nacionalização de empresas multinacionais. Gente, isso nem combina com a prática adotada pelo regime militar. Aliás, na década de 60, 70, nacionalização, ela está muito mais ligada a uma prática comunista, socialista, do bloco soviético. Então, isso seria praticamente abominado pelos militares, uma vez que o Brasil está se submetendo ao capital estrangeiro. Então ele não pode, nem de longe, nem por discurso, nem por descuido, passar uma ideia de que ele faria algo semelhante, nacionalizar um investimento estrangeiro. No momento que ele precisa captar investimentos, ele não vai fazer isso de jeito nenhum. Então vamos para a letra E, que diz o seguinte, promoção de políticas de distribuição de rendas. Pelo contrário, gente, nós vamos verificar que entre as características do milagre econômico está a concentração da renda numa minoria, uma parcela muito pequena da população brasileira, e a gente verifica que a maioria viveu foi mesmo na miséria. É aquilo que alguns historiadores comentam. Durante o regime militar, no auge do milagre econômico, quem era rico ficou muito mais rico, quem era pobre ficou miserável. Esta daí também está incorreta. Vamos para a próxima questão, e a próxima questão também é uma questão da prova de história de 2015. No Enem de 2015 nós temos então uma questão de Era Vargas. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando um top 5. Questões a respeito dos 5 principais conteúdos que mais caem nas provas do Enem. Então vamos para a questão de Era Vargas, que é um conteúdo muito frequente por aqui. Diz assim, bandeira do Brasil, és hoje a única, hasteada a esta hora em todo o território nacional, única e só. Não há lugar no coração do Brasil para outras flâmulas, outras bandeiras, outros símbolos. Os brasileiros se reuniram em torno do Brasil e decretaram desta vez com determinação de não consentir que a discórdia volte novamente a dividi-lo. Isso é um discurso do ministro da Justiça, Francisco Campos, na cerimônia de festa da bandeira em novembro de 1937. Olha só que interessante. Com relação a essa questão aí, ele data inclusive o momento, novembro de 1937, onde nós temos inclusive 9 dias antes, no dia 10 de novembro de 1937, o golpe que impõe o Estado Novo, que é o período da ditadura varguista. E essa ditadura ela traz um propósito. Entre várias transformações por qual vai passar o Estado brasileiro, nós vamos verificar então que o federalismo, que é a autonomia que os estados tinham desde a Constituição, a primeira republicana de 1891, lá no Deodoro, certo? Nós já vimos o Deodoro, tem um card aqui que ele leva lá para a aula sobre o Deodoro. Nós temos então, a partir daquele momento em que o Vargas decreta o Estado Novo, nós temos o interesse na centralização do poder. E esta centralização, ela não admite autonomia para os estados. Ela não admite que os estados tenham essa flexibilidade e essa autonomia que poderia, inclusive,
contestar essa centralização do poder central que o Vargas então está representando naquele momento aqui no Brasil. Quando ele fala que isso elimina a discórdia, ele está querendo, por exemplo, se resguardar de atitudes como, por exemplo, a que teve o estado de São Paulo, que se sublevou e reagiu contra o Vargas em 1932, 2 anos depois, quase 2 anos depois dele ter assumido o poder. Então é preciso que a centralização ela seja efetivada, é preciso que ela esteja consolidada. E acabar com o federalismo, acabar com a autonomia dos estados seria fundamental para isso. É por isso que nós vamos verificar então no Dia da Bandeira de 1937, ele vai fazer então a cerimônia da queima das bandeiras dos estados, hasteando a bandeira do Brasil, dizendo que agora o que vale, o que prevalece é um poder central, cujo ele seria o representante. Vamos para as alternativas, que diz assim: o discurso proferido em uma celebração em que as bandeiras estaduais eram queimadas diante da bandeira nacional revela o pacto nacional proposto pelo Estado Novo, que se associa a, vamos verificar então aí, supressão das diferenças socioeconômicas entre as regiões do Brasil, priorizando as regiões estaduais carentes. Não, né, gente? Nós já sabemos que se trata de um projeto autoritário, de centralização do poder, e que nada tem a ver com esse projeto que supõe a questão de dar uma atenção especial, de dar uma priorização para as necessidades dessas regiões carentes ou de alguns estados que naturalmente mais precisariam dessa ajuda ou desse olhar mais atento do governo federal. Então vamos para a letra B. Na letra B diz o seguinte: orientação do regime quanto ao reforço do federalismo, espelhando-se na experiência política norte-americana. Nós acabamos de tratar aqui que o federalismo ele precisa ser extinto, uma vez que ele é essa autonomia que descentraliza relativamente o poder, então ele precisa ser extinto para que se consolide a centralização como pretende Getúlio Vargas. Então essa daí também está incorreta. Letra C. Diz assim: adoção de práticas políticas autoritárias, considerando a contenção dos interesses regionais dispersivos. Essa daí é a alternativa correta. Certo? Esses interesses regionais dispersivos seria a possibilidade dos estados contestarem a autoridade, o poder, o modelo político que está se implantando no Brasil a partir de 1937 com o golpe do Estado Novo, que vai então trazer uma nova estrutura de poder que é centralizada, que tira dos estados a autonomia e que ao mesmo tempo lhe limita a participação nas decisões. Então, para que isso não fosse revidado como uma sublevação, é melhor lhes tirar qualquer possibilidade de reação, qualquer possibilidade de sublevação. Esta daí é a alternativa correta. Vamos para a letra B. Na letra B diz: propagação de uma cultura política avessa aos ritos cívicos cultivados pela cultura regional brasileira. Pelo contrário, certo? O civismo, as datas cívicas, as manifestações cívicas, elas passam inclusive a ser muito mais exaltadas, a ter uma importância fundamental naquele período político que a gente chama de Estado Novo, uma vez que elas também tinham caráter de reforçar, justificar e ao mesmo tempo engrandecer a figura do Brasil, mas sempre refletindo a figura de Getúlio Vargas. Ok? Essa daí então está incorreta. Vamos para a letra E, que diz assim: defesa da unidade do território nacional, ameaçado por movimentos separatistas contrários à política varguista. Pelo contrário, nós não temos então nesse período, pelo menos, um grande movimento, algo, por exemplo, que ameace, nesse termo que está propondo a alternativa,
a unidade do território e muito menos o poder do Getúlio Vargas. Então esse daqui foi o terceiro item que fala sobre Getúlio Vargas, que é um conteúdo muito frequente nas provas do Enem. Você está gostando? Você está entendendo? Então aproveita e dá um like aí nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tragam eles também para assistir aqui o nosso canal, as nossas revisões. Aproveite também e se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos. Dá essa força para o canal. Vamos então para o quarto item do nosso Top 5 aqui no canal H de História, no quadro Revisando o Enem. Vamos lá então para uma questão da prova de 2011. E nessa prova nós temos a República Velha ou Primeira República, que é aquele período inicial da República que vai ali da proclamação até 1930. E a questão fala o seguinte, vamos lá. Diz assim: completamente analfabeto ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam, em grande parte, da nossa organização econômica rural. Vitor Real, lá naquele livro Coronelismo, Enxada e Voto, por sinal é maravilhoso. Aqui nós estamos falando, gente, de práticas políticas que fazem parte, são muito comuns e que são muito peculiares como um elemento de base eleitoral, política e de uma série de outros elementos dessa estrutura do Estado republicano, marcado pela presença dos coronéis e que a gente comumente chama de república oligárquica. E a gente vai verificar então aqui as alternativas, que fala o seguinte: o coronelismo, fenômeno político da Primeira República, 1889 a 1930, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social. Olha só, gente, é muito importante você compreender como é que está organizada a sociedade nesse período, para você compreender porque exatamente todas essas fraudes, todo esse controle eleitoral, todas essas medidas que seriam práticas ilícitas, mas muito comuns nesse período, eram realizadas de uma forma tão natural. Embora seja uma palavra complicada, é assim que a gente vai encarar as coisas nesse período da República Velha. A fraude praticamente é uma praxe. O domínio dos eleitores, o voto de cabresto, que é aquele voto imposto, ele praticamente é uma coisa comum, ele é uma coisa que faz parte, ele é uma coisa que está ali como algo normal e natural, o que naturalmente não era, mas era visto dessa forma, era encarado desse jeito. Vamos para as alternativas, que procura exatamente um caráter da sociedade que justifique toda essa situação. Letra A diz igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda. É basicamente perguntando o seguinte, gente: o coronelismo se dava porque a sociedade era igualitária, com distribuição igual de renda? Não, né, gente? São pessoas carentes, dependentes, semi-analfabetas, como o próprio texto descreve, para você então buscar a alternativa correta. Letra B. Estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes. De novo, uma alternativa sugerindo igualdade, e a sugestão dessa igualdade querendo então convencer de que as pessoas viviam de forma igualitária, por isso havia coronelismo. A gente sabe que o coronelismo ele é fruto das desigualdades econômicas e sociais que predominam no país já desde esse período. Aí nós temos tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. Olha só, gente,
a escravidão, ela já foi abolida alguns anos antes, lá em 1888. Nós estamos falando de um período que marca o início do século XX. A gente nem vai discutir isso daí com muitos detalhes, porque já ficou compreensível. Letra D diz o seguinte: ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e pela polícia. Não é exatamente esse tipo de opressão, não é exatamente esse tipo de imposição, embora a violência exista para manter o voto de cabresto, mas é a dependência, que é fruto de uma sociedade, de uma economia que leva essas pessoas a uma condição desigual e submetidas a uma condição precária de existência, que faz então com que eles se submetam a um voto que para eles não faz muita diferença em quem vai ser. O importante é obedecer, apoiar e ao mesmo tempo dar toda uma força para o coronel. A letra E, que provavelmente é a correta, diz: agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. Certo? Marcada pela concentração da terra, a gente já vem insistindo nessa ideia desde lá da primeira alternativa. Agora, a questão do poder local e regional faz parte exatamente daquela ideia do coronelismo, de que as oligarquias locais, os coronéis, aquelas pessoas mais ricas, que têm mais funcionários, têm mais empregados, têm mais pessoas submetidas à sua dependência, ao seu controle econômico, passam então a ser submetidas a ele como eleitores, e ele passa então a se projetar como uma pessoa que controla uma grande quantidade de votos e se fortalece como um coronel, uma autoridade, um potencial político ali na região. Essa daí então seria a resposta correta do nosso quarto item do Top 5 do Revisando o Enem aqui no canal H de História. Dá uma curtida aí no nosso vídeo para a gente passar então para o nosso quinto item. E o nosso quinto item vem da prova de 2007 e ele fala exatamente sobre o Brasil Império. O Brasil Império também é um dos conteúdos muito frequentes nas provas do Enem. O Brasil Império, principalmente lá no Segundo Reinado, aquela discussão sobre a abolição, aquele poder do imperador, a economia cafeeira, o projeto de imigração, tudo isso é muito comum, entre outros elementos do período imperial nas provas do Enem. Vamos para o quinto item, ele traz aqui uma linha do tempo, que diz o seguinte: olha só, abolição da escravatura. E ele põe uma linha do tempo, colocando então aqui algumas leis. E diz aqui, em 1850, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim ao tráfico negreiro. Beleza. Mais adiante, 1871, ele põe a Lei do Ventre Livre. Liberdade para os filhos de escravos nascidos a partir dessa data. Mais tarde, em 1885, ele fala sobre a lei dos sexagenários, liberdade para os escravos maiores de 60 anos. E por fim, finalizando então esse quadro que ele chama de abolição da escravidão, em 1888 ele põe a Lei Áurea, abolição da escravidão. Então, depois de colocar essa linha do tempo, ele diz: considerando a linha do tempo acima e o processo de abolição da escravatura no Brasil, assinale a opção correta. É muito importante a gente levar em consideração que a abolição da escravidão no Brasil, ela se dá através de um processo. E esse processo, ele além das lutas que já vem, lutas e resistências que vem desde o período colonial, ele também tem uma fase, ele ganha apoio de uma parte da sociedade, alguns setores sociais e econômicos que vão também comprar essa briga abolicionista. Certo? Embora alguns se mantenham ali escravocratas e defendendo a manutenção do trabalho escravo, isso também vai existir. Mas esse processo, a partir de um determinado momento, ele se dá com leis.
e leis que visam acabar com a escravidão de uma forma paulatina, até que em 1888 nós tenhamos a Lei Áurea, que ela vem então de uma forma oficial por fim na escravidão, certo? Então nós vamos para as alternativas, que falam o seguinte: letra A. O processo abolicionista foi rápido porque recebeu a adesão de todas as correntes políticas do país. Mentira, tá errado. Além de não receber apoio de todas essas correntes, ainda haviam grupos que se mantinham escravocratas com a ideia de manter a escravidão. Nós estamos vendo que há desde 1850 todo um processo que é gradativo. Então demora pelo menos aí alguns anos para que definitivamente venha a se extinguir a escravidão através de uma lei. Letra B diz assim: o primeiro passo para a abolição da escravatura foi a proibição do uso de serviço das crianças nascidas em cativeiro. Isso se refere à lei do ventre livre, que também nós sabemos, numa outra discussão, a gente verifica isso, não foi bem assim. Mas a lei do ventre livre, ela não é o passo inicial. A gente verifica que antes dela já havia uma outra lei, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que põe fim ao tráfico negreiro. Então, olhando para a linha do tempo, a gente verifica que não corresponde essa alternativa. Vamos para a letra C. Na letra C diz: antes que a compra de escravos no exterior fosse proibida, isso é a Lei Eusébio de Queiroz, decidiu-se pela libertação dos cativos mais velhos. Essa daí seria a lei dos sexagenários. E que ela vem depois, nessa linha do tempo, ela é a terceira. A primeira seria, então, o fim do tráfico negreiro. Então não dá para dizer que o fim do tráfico negreiro ele teria vindo depois. Pelo contrário, tem um erro aí de colocação na linha do tempo, de temporalidade dessas afirmativas. Letra D. Assinada pela Princesa Isabel, a Lei Áurea concluiu o processo abolicionista, tornando ilegal a escravidão no Brasil. É isso mesmo, gente. Oficialmente, a gente verifica que ela acaba com a escravidão, torna a escravidão ilegal, e ela é a última na linha do tempo, colocando, então, uma conclusão naquele processo abolicionista que começa anos antes, décadas antes. Letra E. Ao abolir o tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz bloqueou a formulação de novas leis anti-escravidão no país. Não, né, gente? A gente olha para a linha do tempo e vê que ela é a primeira de muitas outras que vieram. Muitas outras não. De 3 outras leis que vieram depois. Então não condiz com a realidade. Essa daí também está errada. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do nosso Top 5, se quer mais vídeos como esse, ele está realmente lhe ajudando, então dá uma curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar sempre por dentro de todas as coisas que acontecem aqui no nosso canal H de História. E o canal H de História agradece a sua participação por aqui. Valeu!